Olá, Tati. Bom dia, Adriano, tudo bem? Bom. Sim. Bom dia, pessoal. Nós só estamos aguardando enquanto a audiência está entrando. Obrigada pela presença de todos. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Tatiana. Bom dia, Adriano. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo bem. Bom dia, professor Fabrício. Bem-vindo. Bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo bem? E aí, Fabrício? Acredito que podemos começar. Tudo bem com você, Alessandra? Tudo bem, Tatiana. Podemos começar. Então, de imediato, bom dia a todos e todas. Me chamo Alessandra Maciel, sou a presidente da ANAMBA, e é com muita satisfação que abro esse evento, que é o primeiro de muitos outros que vamos realizar ao longo de 2023. De imediato, eu passo a palavra para a Tatiana Sanches, diretora de comunicação, diretora de acreditação, produtos e serviços da ANAMBA, que vai mediar o debate. E desejo a todos um excelente evento. Bom dia novamente a todos e todas as pessoas presentes aqui. É um prazer receber vocês para mais um ANAMBA em Debate. A Associação Nacional de MBAs, a ANAMBA, que organizou este debate, tem por objetivo contribuir para a excelência do ecossistema de educação executiva no Brasil, para que, de fato, os cursos que oferecem alta qualidade, impacto acadêmico e profissional a seus estudantes, a seu corpo docente, enfim, a sociedade como um todo, possam se diferenciar. Então, além do nosso selo de qualidade, que é uma acreditação, nós também temos um ambiente de troca, de colaboração, e este evento em que estamos agora é um dos exemplos de como nós trabalhamos nessa questão.
Os professores que aqui gentilmente estão são professores das escolas associadas. As escolas associadas e as que são associadas e também possuem selo de acreditação, em geral, oferecem ou desejam ter seus professores ou colaboradores nesses eventos da ANAMBA, para que nós possamos ter uma troca realmente, um ambiente de troca. Porém, a ANAMBA não é apenas para essas escolas que já cumprem todos os padrões de qualidade definidos pela ANAMBA, que são padrões cuidadosamente estudados, atualizados, revisados com frequência, discutidos em grupo, baseados nas melhores práticas internacionais, mas as escolas que não têm todos esses elementos também se beneficiam muito do contato com a ANAMBA, porque esse ambiente auxilia essas escolas a entenderem um caminho para atingirem todos esses padrões sem perderem a sua identidade. Com relação a este evento, que falará sobre o ChatGPT e o seu impacto especificamente na educação, eu gostaria de mencionar dois dos nossos padrões de qualidade, brevemente, que são os 6, Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, e 9, a atuação do corpo docente. Então, a ANAMBA sempre procura, por meio de seus eventos, reforçar a excelência. E, portanto, eu gostaria de agradecer todas as escolas associadas, que são a Atitus Educação, a ESEG, a ESPM, a FECAP, a FGV, a ESP, a FIA, o INSPER, a Sampol e a Unigran Rio. Em especial, eu gostaria de agradecer 2 escolas que estão aqui representadas por professores e pesquisadores excelentes, pessoas também de mercado, com uma experiência e uma didática ímpares. Eu tive a honra de já haver sido professora, aluna de ambos. Para minha alegria, estou aqui com 2 pessoas com quem aprendi muito, fui aluna de ambos. E, portanto, eu gostaria de apresentá-los para, em seguida, passar a palavra a eles. O professor Adriano Mussa é reitor, diretor acadêmico e de inteligência artificial e professor da Sampol Escola de Negócios. É pós-doutor em educação e inteligência artificial pela Columbia University e autor do livro Inteligência Artificial, Mitos e Verdades. O professor Fabrício Bartz é professor de inteligência artificial e ciência da computação do INSPER, doutor em engenharia da computação pela Poli USP e conta com mais de 20 anos de experiência em inteligência artificial e dados, passando por empresas como a IBM. Então, é fácil deduzir que nós estamos em excelentes mãos para estudarmos inteligência artificial generativa, como é o caso do ChatGPT, o próprio ChatGPT e seu impacto na educação. Nós esperamos que todos aproveitem essa oportunidade para refletir como extrair o máximo dessa ferramenta nas suas atividades acadêmicas. Muito obrigada novamente, professores Adriano e Fabrício, e fiquem à vontade. As perguntas podem ser feitas pelo Q&A. Se alguém quiser fazer a pergunta com voz, nós abriremos o microfone. Seria interessante anotar as perguntas e aguardar um pouquinho antes de enviá-las, porque talvez a sua pergunta possa ser respondida no minuto seguinte da palestra. Então, se vocês quiserem aguardar um pouco, avançar a palestra para enviar as perguntas, talvez seja mais proveitoso e as perguntas serão todas muito bem-vindas. Muito obrigada. Fiquem à vontade, professores. Obrigada novamente. Posso, Adriano, começo? Você quer falar? Tá ótimo. Bom dia, pessoal. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje de manhã. Bem, o Adriano e eu, a gente combinou a seguinte estrutura. Eu vou fazer uma introdução inicial sobre a inteligência artificial, a história da inteligência artificial e o que são esses modelos generativos, em especial
o ChatGPT. E depois o Adriano ele vai focar na aplicação do ChatGPT na educação, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Pronto, né? Imagino que todo mundo esteja vendo a minha tela. Bem, a primeira coisa, assim, nos últimos anos, tem se falado muito em inteligência artificial, né? E muitas pessoas pensam que inteligência artificial é algo novo. Então, a primeira pergunta que eu faço, é realmente algo novo? É algo que foi criado nos últimos 10, 15 ou 20 anos? Bem, a resposta para essa pergunta é não. Né? Desde que o ser humano começou a criar uma máquina chamada computador capaz de fazer cálculos matemáticos, esse mesmo ser humano ele pensou, ok, se eu consigo fazer uma máquina que é capaz de fazer cálculos matemáticos, eu consigo fazer uma máquina tão inteligente quanto eu mesmo. Né? Eu consigo criar sistemas inteligentes. Então, aqui nesse slide, a gente vê, inclusive, aqui no lado esquerdo, o título, né, e o início de um artigo que eu considero seminal nessa área, que é um artigo publicado pelo Alan Turing, na década de 40, justamente perguntando, né, a principal questão desse artigo era: máquinas podem pensar? E daí é interessante, porque daí até coloco aqui como uma referência, né, se alguém tiver alguma curiosidade sobre esse assunto e não quiser exatamente ler o artigo, mas entender um pouco dessa história, o filme The Imitation Game, lançado recentemente, ele talvez seja o melhor filme já lançado que explica a história, né, a vida do Alan Turing. Né? Então, está justamente nessa imagem aqui do lado direito. É uma excelente referência para a gente entender um pouco do contexto da história daquela época e por que, logo no início, o Alan Turing ele pensou assim: pô, será que a gente consegue construir uma máquina tão inteligente quanto os seres humanos? E claro que não foi só o Alan Turing que estava preocupado com esse tema, mas outros pesquisadores também. Então, na década de 50, né, teve um grande marco aí da inteligência artificial, que foi a conferência que criou o conceito, né, que criou a área de pesquisa, que reuniu aí diversos pesquisadores da área. Alguns desses estão ilustrados nessa imagem aqui no centro do slide. Muitos projetos relacionados com a inteligência artificial foram desenvolvidos de 1950 até 2015, meados de 2015, mas a grande maioria no campo acadêmico. Só que enquanto isso acontecia no campo acadêmico, outras criações relacionadas com a automação ou com a computação, elas sempre impactaram as nossas vidas. Um fato um tanto quanto curioso é, por exemplo, essa imagem aqui de 1988, de professores de matemática protestando contra o uso de calculadora. Um tanto quanto interessante essa imagem, e eu acho que tem muito a ver com a situação que a gente está passando hoje, né? Tem relação com a situação que a gente está vivenciando hoje. Bem, mas e no campo da inteligência artificial? No campo da inteligência artificial, eu gosto de destacar alguns marcos. O primeiro deles foi em 1997,
quando foi a primeira vez que um computador foi capaz de ganhar um jogo de xadrez de um campeão mundial, nível mundial. Aqui nessa imagem a gente tem o Deep Blue, que foi um projeto da IBM, jogando contra o Kasparov, que na época era o grande campeão mundial de xadrez. Foram duas partidas, uma em 1996, onde o Kasparov ganhou do Deep Blue, e a outra em 1997, onde o Deep Blue ganhou do Kasparov. E foi, de fato, um evento inédito. Existe toda uma complexidade de você poder desenvolver um software capaz de jogar xadrez, devido ao espaço de busca e tudo mais, mas também é um evento que chama a atenção do público em geral, porque xadrez é considerado, a habilidade de jogar xadrez é considerado uma habilidade, enfim, de alguém inteligente, né? Um segundo marco foi em 2005, onde aqui nessa imagem a gente vê um veículo de Stanford participando de uma competição da DARPA de veículos autônomos. Nesse ano, o ambiente ele era no deserto, e foi a primeira vez que um veículo autônomo foi capaz de concluir a prova, ou seja, percorrer o trajeto do início ao fim de forma completamente autônoma. Em 2006, teve uma outra equipe do MIT que ganhou a competição, daí a competição sendo simulada num ambiente urbano e assim por diante. E vocês já sabem qual é a consequência disso, né? Hoje em dia, a indústria automobilística, ela está sendo muito impactada com esse tipo de tecnologia. A gente ainda não vê, por exemplo, aqui no Brasil, veículos completamente autônomos, mas a gente vê muitos veículos que são parcialmente autônomos e assim por diante, e em outros lugares do mundo, veículos completamente autônomos. 2011 eu considero também um outro marco, aqui muito relacionado com a questão de processamento de linguagem natural. Foi esse sistema aqui, que é o sistema Watson, na época, participando de uma competição, de um programa de auditório nos Estados Unidos chamado Jeopardy, foi capaz de participar desse programa, um programa de pergunta e resposta aberto, onde as perguntas eram feitas em voz, o sistema tinha que reconhecer a voz, tinha que entender a pergunta, procurar pela resposta, saber o nível de confiança daquela resposta, decidir ou não se tinha que apertar no botão, e para poder daí assim dar a resposta certa, para poder ganhar a competição. E, de fato, esse sistema aqui foi capaz de ganhar essa competição de outros dois grandes players nesse programa de auditório, né? Aqui, claro, aqui daí aconteceram diversas coisas a partir disso, porque esse sistema aqui também foi desenvolvido pela IBM, daí a IBM acabou criando uma business unit e assim por diante, começou a explorar esse tipo de tecnologia no mercado, assim como N outras big techs na época também. Isso a gente está falando em 2011. Legal. Então, isso aqui são marcos. Como essas inovações acontecem? No caso do Deep Blue, foram muitos anos de pesquisa. Então, essa ideia de criar um sistema computacional capaz de jogar xadrez também não era nova. Na verdade, a primeira pessoa a pensar nesse problema pensou isso em 1957. E daí muitos artigos, muitas implementações foram sendo feitas ao longo dos anos, só que uma coisa que chama atenção é que todos eles basicamente utilizavam a mesma ideia, que é a ideia de um algoritmo chamado Minimax, que vem da teoria de jogos. E o que
E o Deep Blue, de fato, foi implementado usando uma versão desse algoritmo chamado Minimax. E o que mudou? Né? O que mudou aqui do Deep Blue para o início de toda essa pesquisa? Se a gente olhar esse gráfico, no eixo X, a gente tem o quê? Tem a capacidade com que os algoritmos têm de andar, de andar nessa árvore de busca, né? De ver movimentos futuros, seus e do adversário. E no eixo Y, a gente tem um ranking, né, de quão bom é esse jogador, considerando um ranking de xadrez. Lá no início, uma implementação que andava entre 3 a 4 níveis de profundidade tinha um ranking 800. Para vocês terem ideia, hoje qualquer pessoa que entrar na plataforma chess.org, ela tem ranking 800. Tá? À medida que essas implementações foram aperfeiçoando, né, a sua capacidade de processar os dados, de olhar os movimentos à frente, ou seja, por exemplo, aqui na década de 70, as implementações elas olhavam 6 movimentos à frente, o desempenho dessas implementações já era um desempenho mediano. E o Deep Blue, o que acontece com o Deep Blue? Ele é capaz de olhar 14 movimentos à frente. Na verdade, de uma maneira geral, né? Em determinadas situações, devido a algumas podas, ele era capaz de andar 30 movimentos à frente, 40 movimentos à frente. E o fato do Deep Blue conseguir processar essa quantidade de informação fez com que ele fosse capaz de ganhar do Kasparov. Então, e na época foi um tanto quanto interessante esse evento, porque muitas pessoas falavam assim, ok, agora não tem mais graça jogar xadrez, né? Agora os seres humanos não têm mais como ganhar da máquina, então qual vai ser a graça de se jogar xadrez? E isso é um negócio muito interessante, porque a gente acha muitas vezes que a tecnologia chega, ela começa a desenvolver, tem uma capacidade melhor que a nossa, e daí, por isso, aquele determinado setor ou área de atuação acaba tendo um movimento, enfim, acaba, de alguma forma, deixando de ser interessante. No xadrez, o movimento foi muito pelo contrário. Tá? O que aconteceu foi que a interação homem-máquina mudou. A forma como jogadores de xadrez aprendem a jogar xadrez, a forma como pessoas aprendem a jogar xadrez, mudou muito. Né? Hoje você não vai mais só até a academia de xadrez para aprender a jogar xadrez. Hoje você pode abrir o seu computador, entrar numa plataforma de xadrez e virar um grande mestre de xadrez só jogando contra computadores. Né? As pesquisas nessa área continuam, né? Então hoje a realidade é o que um ser humano, né, usando esse ranking, um ser humano ele tem de pontuação algo próximo de 2.800 pontos. Já uma máquina, o ranking das máquinas é outro, é muito, muito acima. Então, hoje em dia, não tem como um ser humano ganhar de uma máquina no jogo de xadrez. Mas os campeonatos de xadrez continuam, enfim, o interesse, né, por esse esporte continua. Só a forma com que a gente aprende a jogar e se atualiza e treina é que mudou também. Uma outra coisa interessante, aqui já no campo de reconhecimento de imagem, né? Ao longo do tempo, para a gente poder criar sistemas que são capazes de
reconhecer objetos em imagem, classificar imagens, né? Por exemplo, essa imagem tem gato, essa imagem não tem gato. Sistemas capazes de reconhecer a fala, né? De transformar áudio em texto, a gente precisa coletar dados. Então, ao longo do tempo, uma iniciativa muito interessante é essa iniciativa chamada ImageNet, que é um dataset com 14 milhões de imagens rotuladas. Então, dada uma imagem, algumas pessoas foram lá e começaram a rotular, dizer quais objetos são encontrados nessa imagem, qual é a classificação daquela imagem. E esse dataset ele é utilizado para treinar e testar soluções de classificação e reconhecimento de imagem. Uma das primeiras soluções publicadas foi em 2010, e essa solução ela tinha um nível de erro de 28,2% para a tarefa de classificação. Tá? Então, aqui, dado um conjunto de imagens, dados 100 imagens, ela classificava corretamente algo próximo de 70. À medida que os anos foram passando, foram aparecendo outras soluções que o percentual de erro foi diminuindo. Só que uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é que, para essa tarefa, para uma tarefa de classificação de imagem, onde você entrega um conjunto de imagens para um humano, em média, esse humano, a performance de um humano, ela é de 95%. Ele consegue acertar 95% das classificações. Geralmente, ele erra 5%. Em 2015, foi publicado uma implementação que tem uma taxa de erro inferior à de um ser humano. Ou seja, para essa tarefa de classificação de imagens, para esse conjunto de 14 milhões de imagens, a gente pode dizer que uma máquina consegue executar essa tarefa melhor que um ser humano. E o que a gente faz com isso? Né? A gente faz coisas como, por exemplo, os projetos que estão ilustrados nesse slide. Né? Aqui eu trouxe alguns projetos relacionados com museu. Tá? Então, há uns anos atrás foi desenvolvido um projeto no Museu da Pinacoteca, onde as pessoas podiam conversar com as obras de arte. Então, e esse tipo de implementação, esse tipo de solução só é possível se a gente tiver um classificador de texto ou um componente de processamento de linguagem natural que funciona muito bem. Né? Aqui a gente tem uma outra instalação no Museu da Manhã, no Rio de Janeiro. Essa instalação, até onde eu sei, ainda permanece lá, aonde também você conversa com o sistema computacional, mas pode ter N outras aplicações, por exemplo, aplicações na área de segurança, né, para detectar se a pessoa está dirigindo de forma segura ou não segura, aplicações mais para a área do setor público, por exemplo, uma aplicação móvel, num aplicativo mobile, onde você tira imagens, faz fotos de coisas que eventualmente estão quebradas e precisam de manutenção, e daí você envia para um aplicativo central do setor responsável por fazer a manutenção disso na tua cidade, e assim por diante. Enfim, tem N aplicações que a gente pode utilizar, e essa evolução, ela começou aí a partir de 2014, 2011, 2014, esse tipo de aplicação começou a surgir com uma qualidade e uma quantidade fenomenal. Bem, e os modelos generativos? Né? Até agora, o que eu falei foi a questão relacionada à tomada de decisão, né? Basicamente tomada de decisão, né? Ou seja, num ambiente competitivo, de teoria de jogos, ou em questões mais pontuais, por exemplo, reconhecimento de imagem, reconhecimento de áudio, assim por diante. Aqui, o DALL-E e o ChatGPT, eles são uma coisa ligeiramente diferente. Né? Eles não tomam decisões, eles geram conteúdo. No caso do DALL-E,
você manda um texto e ele gera uma imagem. E muitas dessas imagens, a qualidade é impressionante. Por exemplo, essa aqui, né? A pessoa pediu uma foto de qualidade alta de um macaco astronauta. Né? Olha só que imagem bonita. Enfim, aí tem N exemplos de como isso funciona. No caso do ChatGPT, né, o ChatGPT, enfim, ele é um modelo de linguagem. Né? Então, se você chegar lá e perguntar o que você é, ele vai dizer assim, eu sou o ChatGPT, um modelo de linguagem desenvolvido pela OpenAI, e sai colocando um monte de texto. Mas o que é um modelo de linguagem? O modelo de linguagem nada mais é do que um modelo probabilístico, tá? Que basicamente é assim, se eu chegar e falar eu quero comer pão com, esse modelo probabilístico, ele vai identificar a palavra subsequente ou o conjunto de palavras subsequentes com alta probabilidade de acontecer e vai preencher para você. Então, se eu chegar lá e falar eu quero comer pão com, existe uma probabilidade grande dele falar com manteiga, como da forma como ele completou aqui. Tem uma probabilidade baixíssima dele falar com tênis, né? Ou com outras palavras que não estão no contexto. Então, um modelo de linguagem basicamente é isso. É um modelo probabilístico que consegue identificar qual é a sequência de palavras mais correta. No caso do ChatGPT, por trás do ChatGPT, tem um modelo chamado GPT, na verdade agora está no 4, né? Tem o 3, 3.5, 4, assim por diante. Por que tem uma imagem do Transformers aqui nesse slide? Por quê? Porque esse modelo, esses modelos de generativos, né, que têm funcionado melhor, eles fazem uso de uma arquitetura de redes neurais que o pessoal batizou como Transformers, né? Que basicamente é essa arquitetura aqui que a gente vê aqui do lado direito, que eu acho que não faz, pelo menos nesse momento, não faz sentido eu entrar em detalhes com vocês como é que isso aqui funciona, tá certo? Talvez em algum momento no futuro a gente possa fazer isso. Mas o mais interessante disso tudo é o volume de dados que esse modelo faz uso para criar aquilo que a gente conhece como ChatGPT, né? No caso da versão 3, ele utilizou 570 gigabytes de texto. 570 gigabytes de texto é muita coisa. É basicamente coletar muitos e muitos exemplos de textos gerados por humanos para, de uma certa forma, sumarizar, né? Então, esse modelo aqui, ele acaba sumarizando. Sumarizando o quê? A sequência mais provável de palavras. Basicamente isso. Não tem nenhum meta-raciocínio sobre isso por parte do ChatGPT. Basicamente, o que ele faz é identificar a probabilidade de palavras estarem juntas, né? Tem uma outra questão aqui que adiciona uma complexidade na hora de implementar esse tipo de solução, é que para você parametrizar esses modelos, você precisa fazer uso de muitos parâmetros. Mas isso é uma dificuldade aí de implementação. Legal. Então, quer dizer que o ChatGPT ele pega todo um conhecimento nosso que está representado na forma de documentos, todo um conhecimento da nossa sociedade que está representado na forma de documentos e consegue criar um modelo a partir disso. E esse modelo tem as seguintes capacidades. Ele gera textos bem estruturados e coerentes, tá? Incrivelmente coerentes, né? Se você não conhece o domínio que você está perguntando, só pede para ele uma pergunta qualquer, você vai ler e vai dizer assim, tá, faz sentido. Algumas vezes um tanto quanto prolixo, tá? Mas aqui tem uma questão importante. Ele pode inventar coisa, ele inventa coisa. Então, na verdade, ele pode estar gerando o texto errado.
Se você perguntar algo e você não tiver o mínimo conhecimento sobre aquilo para poder fazer a curadoria daquele conteúdo, é um tanto quanto problemático. Agora, se você já tem um conhecimento mínimo sobre aquele domínio, você faz uma pergunta e você tem a capacidade de analisar se aquela resposta ela está certa ou não, é uma excelente ferramenta. É uma excelente ferramenta, por exemplo, para exercício de curadoria. Então, trata-se de um modelo de geração de texto que inventa texto, compreende perfeitamente o contexto de uma conversa e consegue sumarizar bem textos, tá? E daí aqui tem N outras coisas que provavelmente o Adriano vai conseguir citar aqui vários casos aplicados à educação. Tá bom, pessoal? Obrigado. Obrigado, Fabrício. Bom, bom dia, pessoal. Bom dia a todos e todas. É um privilégio estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado aí acho que, né, o Fabrício deu um contexto histórico maravilhoso para a gente, né, deixou a bola na marca do pênalti aqui. Então, eu vou compartilhar minha tela, né, e começar fazendo um link com o que o Fabrício falou, né, que eu acho que é a questão de ele ser preditivo, né, dele ser probabilístico, porque se ele é preditivo, ele é probabilístico, jamais preciso. Isso gera, acho que, duas consequências mais fortes para a gente, e aí eu já começo a falar de educação, porque no fim das contas, né, os alunos estão usando, né, estão usando a gente deixando ou não deixando, a gente incentivando ou não incentivando, usando para fins acadêmicos, usando para fins profissionais, usando para fins pessoais. Então, eu tenho colocado muito, né, duas grandes características que têm que ser ressaltadas. A primeira é essa que o Fabrício já trouxe, que traz algumas consequências para a gente. Eu tenho usado muito esse chart, né, baseado num trabalho aqui de um autor, Alexander Tilkanov, que ele fala assim, né? Bom, vamos começar. Será que é seguro usar o ChatGPT? Né? Para nós, docentes, para coordenação, para alunos? Bom, primeira coisa, importa se o resultado é verdadeiro? Não importa? Uso seguro. Ah, mas como assim não importa? Se eu for fazer uma ideação, se eu for escrever um livro de ficção científica, como já tem mais de 150 publicados, né, na Amazon, escritos pelo ChatGPT, um brainstorm, maravilha. Não, importa sim se o resultado é verdadeiro. É o que o Fabrício colocou muito bem aí, né? Você, usuário, tem conhecimento para verificar a acurácia do resultado? Tem? Maravilha. Está disposto a correr os riscos por perda de acurácia? Está? Uso possivelmente seguro. Não conheço, não tenho condições, não estou disposto a correr riscos, uso não seguro, né? Porque ele é probabilístico. Como o Fabrício falou, ele acerta cada vez mais, mas ele acerta, ele é preditivo, mas ele não está preocupado se o texto está correto ou não correto, né? Tem que ser um texto coerente, um texto coeso, um texto que faça sentido do ponto de vista linguístico, né? Porque, afinal de contas, é isso que ele está preocupado em montar, né? Predizer um texto linguisticamente adequado, correto. Mas ninguém falou que é verdadeiro, até porque, né, a verdade de quem, né? Estamos em época de fake news, época de polarizações, ele pode trazer qualquer palavra, ele pode predizer qualquer palavra que faça muito sentido do ponto de vista textual, mas uma palavra que nós não queremos nem reforçar, né? Uma palavra que traga alusão a ideias racistas, sectárias, homofóbicas e etc. Né? Isso é a primeira coisa que a gente sempre gosta de colocar com muita clareza, né, para os nossos alunos, e eu acho que é importante a gente compartilhar. O segundo ponto é uma outra decorrência de ser probabilístico, que o Fabrício colocou, né? Se é probabilístico, ele está predizendo uma resposta com base na nossa entrada, no nosso prompt, né, que o pessoal chama, na nossa pergunta. E aí a questão é a seguinte: quanto melhor for a pergunta, quanto melhor for o prompt, quanto mais específico e detalhado ele for, melhor vai ser a resposta. Puta, a gente começou a falar de outra competência difícil, né? Uma competência de linguagem, uma competência de saber o que quer. Nossa, né? Eu vi um chartzinho super engraçado esses dias, que o ChatGPT é muito bom em codificação, né?
Ele sabe lá o básico de linguagem Python, R, Java, C++, SQL. Aí o chat era, bom, então para o ChatGPT nos substituir, né, desenvolvedores em codificação, o usuário precisa saber exatamente o que ele quer e precisa escrever isso. Poxa, nosso emprego está garantido, né? O usuário não vai nunca saber o que quer, né? E jamais conseguir colocar isso no papel. E aí a gente tem falado muito com os alunos, né? Porque tem surgido no mundo uma fala meio uma bobagem de uma nova profissão, engenharia de prompt. Primeiro que não é engenharia, né? E segundo que eu não acredito que seja uma profissão. Eu acho que é uma competência que todos nós e os nossos alunos vão ter que desenvolver, né? Eu trouxe um exemplo aqui, depois de... O grupo que eu participo do pós-doutorado de Colômbia, a gente tem feito muito teste, né? O Fabrício mencionou alguns pontos aí. A gente tem um pouco de dificuldade de saber exatamente o que está por trás do ChatGPT, porque eles fizeram um artigo de 90 páginas tentando explicar tecnicamente, né? Mas não explica nada, né? Então a gente brincava, né? Tem que começar mudando o nome da OpenAI para Closed AI, né? Porque eles estão fechando a informação. Mas depois de muito teste, né? A gente chegou aqui em algo que a gente tem passado para os alunos. O que seria uma característica de um prompt bem feito? Pô, são 15 itens, né? Então, tem que escolher o papel que você quer que ele adote, em qual área de atuação, né? Atue como um analista de marketing, um expert. Especifique o tom que você deseja. Eu queria que você me respondesse formal, informal, persuasivo. Define o formato. São bullets, é um diálogo, é uma dissertação. Diga com clareza o que você quer. Especifique a audiência. Eu tenho usado muito em educação, por exemplo, quero algo que começar a aprender, como o Fabrício falou, começar a tomar conhecimento de algo. Às vezes eu peço para ele assim, né? Explique como se você estivesse explicando para uma criança de 7 anos, porque daí ele baixa o tom, consegue ser extremamente mais didático, né? Então, para a aprendizagem tem muito esses focos. Delimite, né? Peça se você quer pontos de vista únicos ou múltiplos. O Fabrício falou, isso é uma ferramenta que pode aguçar muito o desenvolvimento da competência de análise crítica, né, de curadoria. Eu posso pedir os múltiplos pontos de vista em relação a determinado ponto, né, a pluralidade. Valida se ele entendeu, né? Forneça contexto, informações, dados, porque daí ele vai inventar menos. Se a gente conseguir trazer dados, né, ele consegue, né? Se tem palavras que você quer que ele inclua, quais são? Tem termos técnicos que quer que ele inclua, quais são? E quais que você não quer, né? Estava trabalhando com uma organização ontem mesmo e eles falaram, olha, a gente odeia chamar o colaborador de funcionário. É colaborador. Então diz para ele, né? Porque se você não disser nada, ele vai pegar na web, vai predizer a palavra funcionário, talvez esteja super adequado, né? Do ponto de vista textual. Diz o que você não quer, né? Dá exemplo de estilo. Se o idioma for a resposta em idioma diferente do prompt, qual ele é? Nos dê feedback. Pô, uma lista enorme. A hora que os alunos têm visto isso, eles têm falado assim, caramba, então não é tão fácil assim, né? Eu preciso dominar um pouco não. Quanto mais você souber o que você quer, ele vai ser um melhor assistente para você. Eu trouxe um exemplo aqui que eu acho que é da área de educação, que eu usei, é pessoal, né? Eu queria ajuda para ele me ajudar a criar uma apostila de finanças. Tudo isso aqui é um prompt. Mas fala assim, ele entende tudo isso? Entende, né? Eu separei em partes, só para trazer como exemplo para a gente, né? Gostaria que você atuasse como um experiente e altamente didático professor, autor de livro de finanças corporativo. Acabei de dizer o papel que eu quero que ele adote. Eu queria que o tom fosse de livros de finanças, didáticos. E o formato, texto corrido e, quando pertinente, bullet. Está definido. Eu quero que você escreva partes de uma apostila de finanças. Cada parte vai ter essa quantidade de palavras. A audiência são alunos da graduação e pós-graduação. Não invente fontes, não é isso? Quando for utilizar referências, use aquelas que você está seguro da acurácia. Mesmo assim, ele inventa, né? Mas diminui a invenção. Me confirma o seu entendimento. Ou seja, eu especifiquei tudo isso aqui, né? E essa é outra característica importante. Especificar de forma objetiva. É completa, mas é objetiva. Porque se a gente for prolixo demais, ele se perde também, né? Aí ele,
Compreendido. Estou à disposição para começar. Qual é o primeiro tema? Aí eu fui. Ó, o primeiro tema, você vai escrever sobre CAPM. Só que eu tenho que dar contexto. CAPM, o do Sharp, de 1964. Vou especificando. Né? Tem outro índice de Sharp que não tem nada a ver com esse aqui. Eu tenho que dizer para ele. E eu quero que ele inclua o que é a fórmula, para que é usado, limitação. Eu tenho que saber que tem uma fórmula. Não quero que você fale de modelos APT. Não quero que você fale do que antecedeu o modelo do CAPM, que é o trabalho de Markowitz. Tem que incluir valuation, beta, retorno de ativo livre de risco. Pô, você precisa conhecer do assunto, né? A hora que você faz isso, é inacreditável a apostila que ele gera. Ele identificou que o Sharp é o William Sharp, de 64, que é da teoria, moderna teoria de finanças. Pô, maravilhoso, porque eu dei todo o contexto para ele. Ah, mas ele foi meio secão aí no texto. Claro, ele é um auxiliar meu, ele não é um autor, né? Aí, óbvio, eu vou colocar a minha cara, o meu estilo, a minha forma, a minha didática em cima desse texto. Mas ele me fez um trabalho que eu levaria 1 semana ou 2, né? Sabendo pedir. E não acaba, porque daí você tem que fornecer feedback. E é isso que nós temos mostrado para os alunos. Sua resposta ficou boa, mas eu queria um pouco mais. Para começar, você usou 400 palavras, eu pedi entre 500 e 1.000. Se você vai inclui um exemplo numérico de CAPM, que ao ler o texto eu achei que faltou, né? Inclui relação do CAPM com outro conceito. E também me diz como é que eu aplico isso no Brasil, né? Que é outra curiosidade. Ele melhorou, mas eu achei o seu tom ainda um pouco formal. Ou seja, eu tenho que saber o que eu quero. Eu não quero tão formal assim. Eu quero que você mantenha uma formalidade, mas dá uma leveza. Para ajudar, vou te copiar e colar um exemplo do que eu considero um texto. A hora que você vai fazendo isso, eu tenho me assustado com a qualidade, uma vez que você faz um prompt bem feito, né? E o que eu acho que a gente tem que observar? Que isso, fazer um prompt bem feito para nós, né, da área de educação, é mais fácil. Para o aluno, é um enorme desafio, né? Um enorme desafio. Você vê prompts de 1 linha, 2 linhas. Saiu genérico. Claro, se o pedido for genérico, foi genérico. A gente tem um lema, né, em tecnologia, que é em dados, que é garbage in, garbage out, né? Lixo dentro, lixo para fora, né? Se o seu pedido for um lixo, a resposta vai ser um lixo. Isso, eu acho que aguça uma série de coisas para o nosso uso em educação, né? Se os alunos entenderem que é probabilístico, portanto, se não importar se o resultado é verdadeiro, pode usar. Se importar, você tem que ter domínio. E quanto melhor o seu prompt, mais assistente seu ele será, né? Por que isso? Porque nós estamos vivendo, né? Isso aqui é o Hype Cycle da IA, segundo Gartner, publicado em julho de 22. Gatilho da inovação, pico das expectativas infladas, vale da desilusão, luz aqui, né? Curva de iluminação, platô de produtividade. Eles colocavam a IA generativa aqui, no pico das expectativas infladas em 2022, há 1 ano atrás, mais ou menos, pré-ChatGPT. E o que tem que acontecer para sair das expectativas infladas para o platô de produtividade? Casos de uso. Por isso que nós, pelo menos eu acredito muito, né, de que os alunos têm que usar sim, né? Porque são eles que vão ter que inventar casos de uso na organização, de encontrar casos de uso. E esse caso de uso não é só saber usar na criação de um prompt, é também fazer uso sistemático, que eu chamo, né? É o uso de ChatGPT e sua turma dentro de softwares da organização. Aí mudou a produtividade, né? A McKinsey fez um artigo muito bacana de áreas de negócio, marketing, operações, IT, jurídico, RH. Onde é que poderia ter casos de uso, uma vez que o ChatGPT e sua turma ficam embedados dentro de software? Eu vou passar essa referência, depois você dá uma olhada, porque é isso que precisa acontecer. E quem vai fazer isso? Poxa, os nossos alunos das escolas de negócio, né? E aí, eu trouxe só algum, não vou clicar em nenhum, mas depois eu passo as referências para vocês.
Isso já começou a surgir. A Microsoft já colocou o ChatGPT, por isso que ela pagou alguns bilhões de dólares, dentro do Office. É assustador. Depois você clica nesse vídeo. É o no-code, né? Não preciso necessariamente saber codificar VBA. Eu peço dentro do Excel. Apresentação? Poxa, pega um Word, escrevo o que eu quero e transforma isso num PPT, por gentileza. Ele transforma. Dá alguns insights nesse Excel. É o uso dessa IA generativa dentro de software. E isso muda a produtividade, né? Aí já tem análise de PDF, você upload o PDF em 3 segundos, faz pergunta para o PDF. Eu não quero ler ele inteiro, quero saber se eu quero ler, né, ele inteiro. Isso impacta a educação? Eu acredito que fortemente, né? Eu acredito que a partir do momento que um aluno aprende a usar isso, ele vai aprender, talvez ele não vai ler um texto inteiro nunca mais, ou vai ler de acordo com o interesse, vai mudar um pouco a forma, né? E a gente tem que convencê-lo quando precisa usar e quando não precisa usar. Esse aqui converte vídeo em texto, pega um link do YouTube, de 1 hora, ele transforma em texto, automaticamente joga para o ChatGPT, você pode perguntar para o ChatGPT o que está no vídeo. Puta, isso tem um impacto de educação híbrida monstruoso, né? Monstruoso. Se é uma educação híbrida onde a parte assíncrona é vídeo, né? Ou tem vídeo, puxa, um super potencial. E aí vai, né? Já existem mais de 250 ferramentas de IA generativa. A gente decidiu começar a testar, a hora que você garimpa, sobram umas 15, né? Ou seja, ChatGPT é só a ponta do iceberg, tem uma infinidade de coisas sendo criada que vai mudar e já começa a mudar a produtividade das organizações, né? E aí, né, eu gosto muito desse artigo do MIT, que eles fazem uma elucubração sobre o impacto disso no emprego. Afinal de contas, como escolas de negócio, a gente está muito preocupado com isso. O impacto, não vou ler isso aqui, mas assim, o impacto é violento, né? A promessa de impacto nas tarefas é muito forte. Pelo menos 19% dos trabalhos tem 50% das tarefas expostas, então o volume é muito alto, né? E eles colocam 2 cenários, um otimista, um pessimista, se vai melhorar a eficiência, produtividade da economia como um todo ou não. Mas eu gosto muito da parte individual, né, dos colaboradores, né? Que é, no pior dos casos, eles colocam trabalhadores que souberem usar essas ferramentas de IA vão se tornar mais produtivos. Puta, vão mesmo, né? Você faz um PPT em 3 segundos, né? Se você tiver um Word, depois você melhora o PPT. Isso gera mais produtividade. Aonde? A gente está descobrindo agora, né? E eles acreditam que, poxa, corre o risco de alguns poucos dominarem essas tecnologias e passarem a ser mais produtivos. Corre algum risco. Pensa o uso disso no direito. Por exemplo, eu saio do fórum hoje e passo as instruções para um advogado mais júnior escrever uma minuta contratual, uma minuta de uma petição. Agora eu saio e posso contar para o ChatGPT e ele escreve, se o prompt for bem feito, uma minuta de uma contratual, uma minuta de uma petição muito bem escrita. Tem incontáveis escritórios já fazendo isso. Então, automatiza muita coisa, né? E aí eu tenho trabalhado muito isso com os alunos, porque, sinceramente, é o que eu acredito depois de estudar IA e o trabalho desde 2014, né? Muito antes do ChatGPT surgir, eu já tenho estudado essa relação. Todos os prognósticos não funcionam. Vão se criar 60 milhões de empregos, vão se extinguir 80 milhões. Vai nada, nunca bate, né? Nunca bate, porque o ser humano é capaz de mudar as coisas. Mas nisso eu tenho acreditado cada vez mais, né? Muito provavelmente você e eu não seremos substituídos por um IA, né? Os nossos alunos. Mais altas são as chances de sermos substituídos por alguém que sabe usar IA melhor do que nós. E aí, finalmente, né, eu caio aqui para alguns usos muito fortes em educação. Apesar de tudo que eu falei antes, na minha opinião, está linkado com a educação, porque os nossos alunos vão ter que aprender quando usar e quando não usar e a promptar. E é uma competência. Já começam a surgir casos interessantíssimos de uso em educação. Primeiro, alguns usos sistemáticos já surgiram. Coloco os vídeos para vocês depois, mas o Duolingo, de aprendizagem de idioma, já embedou o ChatGPT lá dentro, porque é para aprender idioma, uma das maiores dificuldades é praticar. Pratica agora com o Duolingo. Um diálogo, você solta um áudio,
ele entende o seu áudio, o ChatGPT está lá dentro, ele responde o seu áudio. Está feita a prática. Tem 2 flags lá. Um flag para você falar, me corrija a pronúncia, o outro flag para você falar, me corrija a gramática, ortografia. Pô, um uso muito interessante. O Khan Academy, acho que fez o uso mais espetacular que eu vi até agora. O vídeo é muito longo, depois você vê. Mas o Khan, aquele, no ensino de matemática, por exemplo, estou lá resolvendo uma equação, não sei resolver, travei. Abro o ChatGPT que está embedado no Khan e falo, me ajuda nessa equação. Ele fala, não, resolver eu não posso te ajudar. Faz a primeira passagem. Não consigo fazer nenhuma passagem, me ajuda. Ele vai lá e faz a primeira passagem da equação. E explica como fez. Aí o ChatGPT, aí o Khan que está usando como teste fala assim, vou tentar aqui a segunda passagem. E erra de propósito. Aí o bot corrige ele, o ChatGPT lá dentro, e fala assim, olha, você cometeu o erro mais comum da multiplicação fatorial, blá, blá. E assim vai. Isso está embedado dentro de quase tudo que o Khan Academy tem de conteúdo. Poxa, espetacular. Você passa a ter um ChatGPT, um professor 24 horas, 24/7, te corrigindo, e melhor, o Fabrício falou, o ChatGPT está treinado na web inteira. Coisas boas, coisas ruins, coisas horrorosas, tem de tudo. No Khan, eu achei muito interessante, estou testando ainda, mas me parece que ele está circunscrito aos conteúdos do Khan. Ele não está indo para a web. Então, a acurácia, a curadoria está meio que pré-feita. E isso é um movimento interessantíssimo. Basta a gente refletir um pouquinho. A hora que Harvard, por exemplo, Yale, etc., tiverem disposição e dinheiro para fazer uma engenharia do ChatGPT, aprender apenas nas bases de dados de Harvard, aprender apenas nas bases de dados de Yale. E isso está acontecendo. O Bloomberg já fez. A Bloomberg, Sistema de Informações Financeiras, eu estou na fila para testar, não vi se está bom ainda, mas eles treinaram uma espécie de ChatGPT na base de dados da Bloomberg, que é uma base curada. Então, tende a ter um resultado bem interessante. Esse é um caminho sem volta. O uso sistemático dentro de bases de dados específicas, o que tende a ser bastante interessante em educação e já começou. Os outros usos, a gente tem visto muito e a gente tem fomentado muito. Inclusive, semana retrasada teve uma live super bacana com Wharton e Harvard, o pessoal da educação de Wharton e de Harvard, e foi muito legal. Então, já começam a surgir, e aí a gente também tem feito bastante na São Paulo, alguns usos em ensino-aprendizagem. Tem professores pedindo 3 trabalhos para os alunos, só para compartilhar, pede para o ChatGPT responder o trabalho, pede para o aluno responder o trabalho e pede para fazer uma análise das respostas dos 2. 3 trabalhos. Por que isso tem sido maravilhoso? Pelo que o Fabrício falou. Quando você pede para o ChatGPT responder, você acha maravilhosa a resposta, se você não entende do assunto, Fala, meu Deus, tá bom, tá bom. Quando você vai lá e aprofunda, ou é um assunto de seu domínio, você fala assim, tá médio, Tá bem genérico. Putz, e isso tem sido um despertar para o nosso aluno de que a curadoria é absolutamente fundamental e uma forma de desenvolver o espírito crítico. Teve um professor de Wharton que colocou, e eu achei maravilhoso, que ele está usando nas dinâmicas de marketing. Ele falou marketing / estratégia. Na sala de aula, ele falava, minha dinâmica parava num flip chart, com um mock-up bem mal feito, feito no flip chart, do que seria o APP, Produto Final de Desenvolvimento, daquele grupo, etc. Falou, com o uso combinado de ChatGPT e o DALL-E que o Fabrício mostrou, estou chegando mais longe. Os alunos estão criando até o logo, para ir não só nos aspectos cognitivos, mas para aquele não cognitivo sensorial que só um logo pode dar para a gente, que só uma identidade visual pode dar para a gente. Vamos criar a cara do app para sentir. Está chegando muito mais longe. Está fazendo o copy, aquelas peças de marketing completas. Porque na hora que você vai fazer as peças completas, quem é do marketing sabe disso, é que você tangibiliza as coisas, se aprende muito com as mãos. Ele falou, eu estou indo muito mais longe nas minhas aulas. E isso é muito interessante. Tem muito professor usando para brainstorming, nas técnicas de ensino-aprendizagem. E está só começando.
Em relação à docência, né, que também é aprendizagem, temos usado muito no auxílio, né, de elaboração de apostilas, capítulos. Eu acho que, né, eu ilustrei isso com aqueles prompts. Ele tem ajudado muito a elaboração de questões, múltipla escolha, teste, desde que a gente domine, né? Então, às vezes, poxa, eu estou produzindo um conteúdo para um online, para um EAD, tem que construir 200 testes, né? Se eu der os contextos, né, curtos, falar assim, ó, sobre esse tema aqui dessa página, me crie 3 testes, um fácil, um intermediário, um difícil, testes quantitativos ou qualitativos, não que ele faça perfeito, mas ele dá uma bela de uma avançada, né? Ele erra bastante, mas ele dá uma bela de uma avançada. Tem muito professor seguindo o que um outro professor de Wharton fez. Não sei se vocês viram, mas o professor, a Forbes, noticiou, a ChatGPT tirar 8,5 e seria aprovado no MBA de uma Ivy League, da Pensilvânia, Wharton. Não é bem isso, né? O professor fez um podcast depois que eu achei maravilhoso, que ele falou o seguinte: me interpretaram mal. Eu não quis causar pânico e dizer que a inteligência artificial passaria no meu MBA, coisa que 30% dos alunos não passam. Eu quis dizer o seguinte, foi uma autopunição. Eu quis dizer que se o ChatGPT tirou 8,5 na minha prova, ele falou, e eu fiz de propósito, joguei minha prova para ter um feedback, e o feedback foi, minha prova está horrorosa. Ele falou. Porque se o ChatGPT tirar 8,5, minha prova está uma porcaria. Eu estava me atendo a pedir relações entre conceitos, e relações, o ChatGPT é ótimo. O Google não era tão bom. Mas eu não estou sendo capaz, ele falou no podcast, de pedir uma relação com o dia a dia do aluno. Eu não estou dando um passo a mais, né? Então, ele falou, eu fiz isso de propósito para ver se eu aperfeiçoo as minhas atividades avaliativas. Talvez consigamos exigir mais, né? Harvard está fazendo algo espetacular, que é a criação de estudos de caso, usando o ChatGPT. Só que, de novo, precisa saber as técnicas de criação de estudo de caso de Harvard, precisa saber o que compõe um estudo de caso, e é maravilhoso, porque não necessariamente ele precisa ser verdadeiro, né, o estudo de caso. Então, é um prato cheio para o ChatGPT, né? E aí eles têm dado um feedback muito interessante, depois eu vou passar alguns links para vocês, que eles falam assim, olha, eu levava como docente uns 6 meses para fazer um estudo de caso, né? Agora eu consigo fazer em uma semana com a ajuda do ChatGPT, né? Pedindo para ele criar contextos, para ele criar partes, né? Desde que eu saiba pedir, ou seja, não é que qualquer pessoa vai criar um estudo de caso, mas quem conhece a técnica de criação de estudo de caso acabou de ganhar um super aliado, né? Se você pedir o ChatGPT, né? Claro que se você pensar no Brasilzão aí, na educação do Brasil inteiro, temos professores de diferentes níveis, né? Ele ajuda bastante quem tem menos experiência com dinâmicas de aula. Você dá qual é a matéria, dá o contexto, ele sugere uma série de coisas interessantes, se souber pedir, né? Eu tenho testado muito com pré-correção de avaliações dissertativas para me dar uma ajuda na pré-correção. Tem ajudado muito, desde que eu siga aquele prompt inteiro de 15 passos que eu falei, né? Porque você tem que dizer para ele que é uma prova nota 10 e por que você a considera nota 10. A hora que você faz isso, ele vai aprendendo, né? E consegue, né? Eu não dá nota, também não quero que ele dê nota, né? Não é uma delegação de tarefa, mas é assim, eu tenho pedido muito para ele assim, nessa questão, copia e cola a resposta do aluno e fala assim, já te dei a questão, o que seria uma resposta completa, o que está faltando? Ele está indo muito bem no que está faltando, né? E aí facilita um pouco a nossa leitura da prova, dado que ele já fez um pré-trabalho dizendo o que está faltando, né? Para esse 10. Ele gera, claro que num nível mais raso, mas ele gera conteúdos programáticos, planos de aula, especialmente se a gente pensar que, né, temos diferentes níveis de docentes no Brasil, diferentes universidades, diferentes escolas, então ele pode ajudar, desde que saibamos curar, né? Então, pessoal, eu quis, né, passar o mais rápido que deu aqui, mas assim, a gente vê muito uso na educação, a gente começa a usar demais, o mundo começa a usar demais, né? Então, tanto no sentido de ajudar os alunos a usarem melhor,
que eles vão usar, eles vão usar. Então, como que a gente faz para desenvolver esse espírito crítico neles, esse critical thinking, né, que é uma das competências do futuro, como auxiliar, né, no ensino-aprendizagem, na docência e no uso mais sistemático, como a gente falou, né? E prometo que é o último, em muita conversa com o professor Bolonha, que acho que muitos devem conhecer, né, e devo aqui parte dos créditos a ele, a gente tem dito assim, né? Quem é o ChatGPT, né? É um colega que você lidera, que tem algumas características. Tem a maior biblioteca do mundo na cabeça, uma velocidade infinita e uma capacidade impressionante. É bom de linguagem, né? Ele é bom, escreve bem. Consegue assumir múltiplos papéis e se adapta a diversas audiências. É um poliglota, fala umas 12 a 15 línguas muito bem. É bom de papo para aguçar a criatividade e ideação. É um excelente verificador de plágio. Ele é bem bom em verificação de plágio. É um bom dev, é um bom codificador. Nos meus testes ainda precisa melhorar em referência. Ele é ruim de referência, ele inventa referência, né? Tem que tomar cuidado. Ele ainda precisa melhorar em matemática. E a questão é, ele dá a resposta certa ou errada, passagem a passagem, acertando ou errando, com a mesma confiança, né? É muito mais generalista do que especialista, ou seja, não é profundo em nada, apesar de parecer, né? O professor Karnal, o Leandro Karnal, fez uma aula muito legal. Ele pegou perguntas que ele fez para grandes gênios, fez primeiro ao ChatGPT, mostrou a resposta. Quando a gente não entende do assunto, a gente fala, olha, bonitinha a resposta do ChatGPT, né? Aí você vai lá e vê a resposta da grande mente. Depois que você confronta as duas, você fala, nossa, do ChatGPT é uma porcaria, né? Ou seja, ele parece especialista, mas não é. Precisa de instruções, feedbacks completos, claros, detalhados, né? Mas é um colega muito, muito, muito arrogante e prepotente, que dá respostas certas e erradas com a mesma confiança, né? Então, claro que é muito bacana ter, de graça, né, um liderado desse, seja para fins educacionais, acadêmicos, seja para fins profissionais, dos nossos alunos e nossos, mas eu acho que tem que se atentar muito, né, e despertar muito isso nos alunos, né, dessa respostas certas e erradas com a mesma confiança, o que ele é bom e o que ele é ruim. Só desculpa ter passado aí alguns minutos, né, essencialmente isso que queria colocar aí, né, como um pano de fundo para a gente debater um pouquinho. Volto para você, Tatiana, muito obrigado. Muito obrigada, professor Adriano e professor Fabrício. Tenho certeza de que todos aproveitaram bastante. Eu também fiz as minhas anotações. Eu vou ler algumas perguntas que nós recebemos aqui, mas se alguém preferir fazer a pergunta por si mesmo, pode usar aqui o recurso de levantar a mão também, ou se uma das pessoas que já enviou também pode usar o recurso, e eu vou ter prazer em abrir o microfone e a câmera, tá? Fiquem à vontade. O presidente do Conselho Consultivo da ANAMBA, que gentilmente também compareceu, o Armando Dal Coleto, perguntou o seguinte: nos dois exemplos do Fabrício, xadrez e reconhecimento por imagem, a curva mostra a evolução até atingir a superioridade. Podemos visualizar uma curva análoga para o ChatGPT? Posso responder, Tatiana? Primeiro, excelente pergunta. O que acontece com o jogo de xadrez e reconhecimento de imagem? O jogo de xadrez, a métrica para avaliar se o teu jogador de xadrez está aprendendo a jogar xadrez ou não, é simples, é número de vitórias. Na questão de reconhecimento de imagem, a gente também já tem métricas muito bem estabelecidas, né, que é a acurácia, né, no caso da classificação, e no caso de detecção de objetos, taxa de recall, taxa de precision, enfim, tem N métricas que a gente utiliza para avaliar esse tipo de sistema. No caso do ChatGPT, a gente não tem métrica.
é interessante, assim, a gente tem métrica muito básica com relação ao processamento de linguagem natural, né? Mas o ChatGPT, ele está demonstrando algumas capacidades que eu acredito que nem quem desenvolveu o ChatGPT imaginava que ele iria ter. Tá? Então, os usos, como muito bem ilustrado pelo Adriano, são diversos, não só na área da educação, enfim, N usos, né? E a gente ainda não tem como avaliar, criar, a gente não tem métricas para isso, tá? Então, seria uma questão de identificar essas métricas para daí poder fazer essa análise. Mas, excelente a pergunta. Obrigada, professor Fabrício. A segunda pergunta é de um professor da graduação da São Paulo e da pós-graduação, professor João Francisco Clemente Júnior. Obrigada, João, pela presença e pela pergunta. Ele escreve o seguinte: bom dia, qual a postura do ChatGPT diante de vieses inconscientes que levam ao desenvolvimento de textos preconceituosos? A curadoria ainda requer atenção no prompt, ou o modelo linguístico de inteligência artificial já é capaz de traçar todos os limites éticos a serem respeitados? Obrigada. Vou começar essa, aí Fabrício fica à vontade. Como é probabilístico, ele vai varrer a web. A OpenAI diz estar usando uma técnica que é Reinforcement Learning from Human Feedback, com feedback humano, para tentar eliminar um pouquinho a toxicidade, né? Saiu até uma reportagem na revista Time, que eles têm usado trabalhadores quenianos pagando $2 por hora, né? Na hora que você abre a caixa de Pandora, vão surgindo coisas esquisitas. Mas, assim, por mais que ele tente tirar essa toxicidade, a web é a web, né? Então, ele vai predizer palavras. Pode vir, sim, textos preconceituosos, né? Então, eu acho que é a capacidade de curar de quem vai usar esses textos gerados pelo ChatGPT, e, mais do que isso, a capacidade de promptar, né? Não é um verbo, mas, assim, a capacidade de promptar, porque você pode pedir, né? Eu gostaria que o seu texto fosse diverso, plural, múltiplo, blá, 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 blá. Você pedindo, né, um texto plural, ele vai trazer, né? Para mim, isso é muito similar a você ir para o Google e colocar aqui assim, CEO, né, e pedir imagens. Majoritariamente virão imagens de homens brancos entre 50 e 70 anos. Aí o Google vai falar assim, mas isso é a realidade, né? Eu compilei os dados do mundo. Pois é, uma realidade que nós não queremos perpetuar, apesar de ser uma realidade, né? Então, assim, vai requerer que nós, no prompt, porque o OpenAI ele vai buscar na base da web, nós, no prompt, é que vamos ter que pedir. Né? Eu queria que você fosse mais diverso, queria que você fosse mais isso, queria que você fosse mais isso. Ou seja, o modelo mental de quem usa, na minha opinião, né, é que vai ter que fazer o prompt o mais ajustado possível para que venha um texto ausente ou minimizado de preconceitos. Não sei o que o Fabrício pensa. Não, eu tenho uma opinião similar à sua, Adriano. E até acho que eu lembrei agora é de um caso que ilustra bem esse processo que você descreveu, que é o processo de feedback usando Reinforcement Learning. Recentemente, eu vi algumas imagens de pessoas que fizeram alguns testes logo no início, né? Pessoas preocupadas com a questão de ética, do uso ético dessa tecnologia, né? E elas capturaram imagens logo no início, quando o ChatGPT foi lançado. E uma das perguntas que a pessoa fez, e ela fez essa pergunta de forma proposital mesmo, ela disse assim, que o ChatGPT, além de dar texto, ele dá código também, né? Ele gera código para você, né? Então, em Python, enfim, N códigos. A pessoa pediu, por favor, me dê uma função de crédito
considerando os atributos de gênero e raça. Só isso. Aí o que o ChatGPT ele criou? Ele criou basicamente uma função, nesse caso em Python, onde homens brancos tinham mais crédito do que mulheres negras. A pergunta está errada, né? Quer dizer, mas enfim, mas ela fez e ok. O que provavelmente aconteceu ao longo do tempo, porque hoje, se você fizer essa pergunta, ele vai vir com um negócio dizendo assim, cara, desculpa, mas essa não é uma forma boa de se definir uma função de crédito. Provavelmente, à medida que o tempo foi passando, pessoas foram dando feedback com relação a essa resposta e ele foi se adaptando. Mas daí eu não sei, daí da mesma forma que você pode ter um feedback que leva para um cenário mais adequado do ponto de vista ético, a gente também pode ter um caminho diferente, né? Eu não sei. Eu só queria pegar esse ponto, Fabrício, que eu concordo plenamente, e expandir para a IA inteira, né? Acho que para dar essa visão para todo mundo, porque a inteligência artificial inteira, né, como um todo, ela traz consigo algumas questões éticas profundas, né, impactos sociais profundos, até no sentido de aonde nós queremos usá-la, aonde não queremos, né? Tem uma referência super bacana no Netflix, um documentário, chama Coded Bias, que eu gosto bastante, né? Por quê? Porque ele mostra, eu não sei se é lá que ele mostra muitos vieses, mas um dos o estado de Nova York decidiu usar a IA para predizer causas pequenas, né? Pequenas causas, briga de vizinho, né? Acidente de carro. Por quê? Porque a acurácia da decisão era muito boa, não precisava ir para juízes de juízas, porque com 90 e tantos % de acurácia, o IA conseguia predizer quem ia ganhar a causa. Só que daí foi uma profunda reflexão de: será que quem abre uma demanda judicial contra o vizinho quer só ganhar a causa? Né? E, na verdade, foi concluído que não, que, na verdade, o judiciário acaba sendo uma grande escuta, né? Então, eu quero ser escutado por um ente hierarquicamente superior, acima dos mesmos membros da sociedade ou por uma entidade diferente. Então, eles abortaram o uso. Eles deixaram de usar, porque o judiciário serve também para ser escutado. Então, eu acho que isso abre N questões de onde que a gente vai usar, onde é que a gente não vai usar, o algoritmo está enviesado ou não está enviesado, né? E aí, João, a gente tem uma máxima, né? Talvez uma das poucas formas, né? Um dos poucos caminhos, o professor Andrew Ng, né, de Stanford, fala muito isso, de ter mais diversidade na IA e de evitar um pouquinho os vieses, é que as equipes que trabalham com IA sejam diversas, né? Então, a gente tem N questões aí super importantes nessa IA e ética e IA, né? Que está só começando. Obrigada. Então, a seguinte, do Marcelo Andrade. Obrigada, Marcelo. Ele comenta que gostaria dos links que estavam no material do professor Adriano, então acredito que depois nós possamos enviar, né? Como foi comentado. Então, Marcelo, nós vamos enviar, tá? Pelo mesmo e-mail em que vocês se cadastraram e receberam o link, nós vamos enviar para vocês em breve. O Fábio Neves, obrigada pela pergunta o seguinte: ouvi dizer que o ChatGPT vem sendo experimentado em cálculos estruturais de engenharia. Com base na, entre aspas, arrogância do ChatGPT, qual a opinião de vocês quanto à segurança nessa aplicação? Zero. Eu não usaria de jeito nenhum. Assim, parece que a parte de raciocínio matemático tem evoluído bastante, tá? Eu não sei exatamente como. Isso está muito relacionado com uma das coisas que o Adriano falou, que OpenAI deixou de ser OpenAI e passou a ser CloseAI.
Então, dizem que está evoluindo bastante a questão de raciocínio matemático. No início era péssimo. Muitos testes foram feitos com usar o ChatGPT para responder provas, e daí percebeu-se que para questões de história, geografia e coisas assim, ele vai muito bem. Matemática, péssimo. Então, a pior disciplina dele é matemática, né, de longe. Porque é uma outra habilidade, é diferente. Você não, é um pouco mais complicado você usar modelo generativo para responder questões matemáticas. E daí, nesse sentido, eu não usaria de jeito nenhum para cálculo estrutural. Não sei qual é a opinião do Adriano. Concordo plenamente. Faço minhas as suas palavras e eu diria assim, de novo, tentar generalizar para a IA inteira. Nós é que vamos ter que decidir onde é que a gente aceita perda de acurácia. Vou dar um exemplo. Eu acho que está tudo bem o algoritmo do Facebook predizer qual post ele coloca no seu feed, né, com 90 e tantos % de acurácia. Porque se ele errar 10% dos posts que ele põe no seu feed, você vai passar e está tudo certo. Agora, o Fabrício falou de veículos autônomos, né, na apresentação dele. Se a acurácia de um veículo autônomo de identificar se tem uma sombra ou uma criança à frente com 95% de acurácia, pode não ser razoável, porque ele vai matar uma criança 5% das vezes, né? Então, assim, ou um pouco menos, depende de quem entrar, mas assim, aí a gente não aceita, né? Talvez, ou aceita, né? Ou seja, nós aqui vamos ter que refletir quando que a gente aceita a perda de acurácia, quando que a gente não aceita a perda de acurácia. Isso vale para a IA inteirinha e para o ChatGPT, inclusive. Como o Fabrício falou, para cálculos estruturais, acho um pouco puxado, eu também zero. Mas assim, é um cálculo aqui que eu tenho 3 segundos para fazer e que se dane se eu errar. Não sei, né? Talvez, né? Mas a gente vai ter que decidir, né? Onde é que a gente usa, onde é que a gente não usa. Acho que isso acaba respondendo um pouco aquela questão que você sempre comentou, né, professora Adriano, de onde usar e onde não usar, né? Entender onde usar e onde não usar. O Armando, que havia feito a primeira pergunta para o professor Fabrício, agora ele solicita, em continuidade à resposta do Adriano, será que a perspectiva de construir prompt poderá ser um indicador rumo à superioridade do ChatGPT? Eu não sei se eu entendi bem, Armando, né? Assim, a superioridade do ChatGPT em relação ao humano, né? Se for isso, eu realmente acho que não. Eu realmente, assim, a gente tem uma tendência natural do ser humano de ser catastrófico, né? E achar muito fácil, é o pico das expectativas infladas lá, né? Então, assim, eu vejo muito mais como um belo de um auxiliar, né? Com um prompt bem feito para gerar respostas mais bem feitas. Sabe o que me preocupa muito mesmo? É a desigualdade, um potencial aumento de desigualdade. Por quê? Porque eu tenho feito dinâmicas com os alunos para tentar melhorar, né, essa capacidade de fazer prompt com ele. Alunos de elites, né, sociais, elites econômicas, e o prompt não sai, o prompt é sofrido, o prompt é difícil. Eu fico imaginando, olhando para o Brasil inteiro, qual o percentual da população economicamente ativa que tem condição de fazer, só para usar o exemplo do ChatGPT, um bom prompt. Não estamos falando de serem desenvolvedores de IA, não. Estamos falando de usar a IA, né? Então, assim, e isso me preocupa muito, muito mais do que uma superioridade da IA em relação ao humano. Eu acho que a gente vai acomodando e vai achando os espaços de cada um, mas me preocupa sobremaneira o que isso pode gerar de desigualdade, né? Isso tem me preocupado bastante ao tentar trazer isso mais para os alunos de elites econômicas, e ainda assim com muita dificuldade de fazer um prompt bem feito. Não sei qual é a opinião do Fabrício aí nisso, porque acho que também trabalha bastante com os alunos, né, nesse sentido. Eu concordo, sim. É uma preocupação muito válida. Vou passar para a próxima pergunta. Antes, eu vou colocar uma
uma enquete rapidinha aqui na tela, se os participantes puderem responder, é só perguntando se vocês já têm usado, quem já tem usado, sim ou não, o ChatGPT, só para a gente ter uma mensuração aqui na plateia. E, enquanto isso, eu vou ler a próxima pergunta. Bem-vinda, Elisângela, obrigada pela sua pergunta, Elisângela Sobral. Ela diz: qual a opinião de vocês sobre o caso recente do advogado que foi multado por usar ChatGPT? Magistrado entendeu inadequado, arguindo que, abre aspas, submete ao juízo uma fábula resultante de conversa com inteligência artificial. Fecha aspas, Elisângela Sobral, advogada e educadora. Obrigada, Elisângela. Bom, eu vou começar me arriscando aqui, Fabrício. Assim, eu acho que é tudo muito novo. É tudo muito novo, né? Isso é uma posição contrária ao uso, vamos pensar assim, né? Eu acho que é natural do ser humano ser contrário ao uso, assim como éramos contrários ao uso num chart, numa figura que o Fabrício trouxe, do uso de calculadora. Se voltar para a Revolução Industrial, a segunda fase, tinham vários anúncios, né, propagandas, reclames da época, né, anunciando uma pessoa sendo eletrocutada num fio elétrico. Então, assim, pelo amor de Deus, pare com isso. Então, assim, eu acho que é um processo de acomodação natural e, para mim, vai ao encontro da carta, né, daquela associação de inteligência artificial que foi capitaneada aí pelo Elon Musk. Assim, vamos parar, vamos, não usa. Eu acho que isso é um processo de acomodação, só que eu particularmente acho muito difícil de segurar o uso, é quase impossível, né? A IA é open, na maior parte das vezes, então a gente não tem a menor ideia de quantas startups, empresas, pessoas individuais que estão criando funcionalidades, ferramentas, sistemas, algoritmos de IA pelo mundo, né? Quem conhecia a OpenAI antes de novembro, né? Acho que pouquíssimas pessoas. Quantas OpenAIs não existe por aí? Então, assim, é uma efervescência maluca, tem muito dinheiro sendo colocado, e quando tem dinheiro, tem produto, né? Mais de $1,5 bilhão só em startup, de IA generativa, mais 12 bis das grandes techs. Então, assim, é uma efervescência muito grande. Eu acho que é um processo de acomodação que a gente vai ter que ter, né? Tem muitos educadores contrários. A própria Wharton, né, a Universidade da Pensilvânia, eu achei muito legal, porque eles, na primeira semana, foram contrários, proibiram o uso de ChatGPT na universidade. Passou uma semana, um mês, eles agora estão fazendo live de como usar ChatGPT. Acho que é um processo de acomodação que todos nós vamos ter que passar. Para mim, é muito isso. Com relação a esse caso, né, do advogado, eu achei interessante o texto do magistrado, né? Submete ao juízo uma fábula resultante de conversa com inteligência artificial. Provavelmente esse advogado não se deu muito ao trabalho de fazer um prompt adequado, ou não soube fazer um prompt adequado, e também depois deve ter feito um copy-paste do resultado, não deve ter olhado e disse, putz, é verdade, então deixa eu alterar esse texto aqui. E da forma como apresentou, deve ter sido muito nítido que era uma fábula, né? Então eu acho que aí tem um pouco a ver com a incompetência do advogado também. Quer dizer, enfim, mas é isso. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não sei. Esse caso, né, o magistrado ele percebeu o uso do ChatGPT. Mas será que já não está tendo N casos onde o ChatGPT já não está sendo usado e o magistrado não percebe? Enfim. É verdade. Muito obrigada. Obrigada novamente, Elisângela. Eu acho que agora nós estamos caminhando para o final. Infelizmente, eu achei que o tempo passou muito rápido. Aqui na enquete, 2/3 responderam que sim, já tem usado o ChatGPT, e 1/3 respondeu que não, tá? Só para nós termos em mente.
Nós recebemos vários agradecimentos aqui também, do João Luiz, comentando que essas questões éticas passam pela imputabilidade de responsabilidades, transparência e explicabilidade dos algoritmos. A Denise Leite também agradecendo as excelentes exposições e a maneira como os professores estão respondendo. A Roberta Gás, da Attus, também. A Mara Eubank, também, né, sobre o nosso grande desafio continuará a ser melhorar a habilidade do nosso aluno e a nossa, como docentes, a fazer perguntas. Mas não se faz uma boa pergunta sobre aquilo que não se conhece. Leitura ainda é, para mim, a base. Parabéns pela condução desta conversa. Obrigada, Mara. A Thaisa também deu parabéns, a Regina, Elisângela, obrigada. A Alessandra, nossa presidente na ANAMBA, o João e a Lila. Eu só tenho a agradecer muito novamente pelo tempo de vocês dois, que é uma agenda concorrida. Eu agradeço muito. Se quiserem fazer algum comentário final, fiquem à vontade. Quero só agradecer a presença de todos, a participação e me colocar à inteira disposição, né? Para debater o tema, para conversar sobre o tema, porque eu acho que a gente precisa disso, né? A gente está longe de ter as respostas, mas eu acho que o debate é que vai engrandecer, especialmente no uso em educação. Então, poxa, eu fico super à disposição para debate, para conversa, para aprofundar mais essa reflexão sobre o tema. Eu estou super motivado e aberto para a gente debater com quem for. Eu acho que quem tiver interesse, puxa, eu estou super à disposição. Muito obrigado. E obrigado, Tati, obrigado, Fabrício, obrigado, Alessandro. Aqui também, tá? Eu quero agradecer essa oportunidade, adorei ter participado desse evento, as questões muito pertinentes e também estou aberto para, se vocês quiserem discutir mais, enfim, trabalhar mais nesse assunto, tá? Um abraço, muito obrigado. Obrigada, pessoal. Bom dia a todos. Obrigada, professores, ANAMBA, escolas e plateia.